Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um episódio do ChavaCast e desta vez, depois de algum tempo, estamos gravando um Chava Entrevista. Muitas entrevistas maravilhosas já passaram pelo nosso podcast, histórias de ex-jogadores, histórias de torcedores, e é sobre a história de muitos torcedores que vamos conversar aqui hoje, sobre as 3 décadas, os 30 anos da torcida Máfia Chavante. Eu tenho quase a idade da Máfia, sou de 91 também, mas de dezembro. E a gente vai falar um pouco sobre esse aniversário da Máfia e o que ela representa para a história do Grêmio Esportivo Brasil, para a história da torcida do Brasil e o momento dela hoje também nas arquibancadas e fora das arquibancadas do Estádio Bento Freitas. Aqui comigo está também Lucas Maffei. Aí, Lucas, bem-vindo. Fala, gurizada. Hoje vai ser bom de conversar, né? Falar sobre a torcida do Brasil, não precisa falar sobre o Brasil. Hoje vai ser bem tranquilo. E também com a gente o atual presidente da torcida Máfia Chavante, César Lascano. Já conversamos sobre o seu livro, maravilhoso, inclusive. E seja bem-vindo novamente, César. Maravilha. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite para a gente gravar mais um ChavaCast, falando agora sobre a torcida, né? Que houve a oportunidade para falar sobre o meu livro também. E é sempre um prazer bater um papo, né? Nesse sentido, conversar sobre tudo que engloba o Grêmio Esportivo Brasil. Um salve para ti, Pedro, salve para o Lucas. O Lucas que é Maffei, né? Quase máfia, né? O Lucas já... É isso aí. É verdade. E falando já da máfia, já vamos direto ao assunto, né, César? São 3 décadas de Máfia Chavante. E para montar essa pauta aqui, o Gabriel Costa, mandar um abraço para ele, o grande Biel, ele estava nos contando um pouco sobre a história da máfia, né, que ele acompanha bastante. E ele me disse uma coisa que eu não sabia, e eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito, que a máfia surgiu como torcida em 91, mas já existia esse movimento desde 87. Isso gera muita discussão entre os mais antigos, né, do modo de dizer. Essa movimentação começa ali por meados de 87, né, mas o que caracteriza o que vem a ser máfia mesmo é em 90, né, que é um movimento de torcedores, é uma bagunça organizada, entre aspas, é um grupo de torcedores que vai junto ali pro jogo do Brasil, que leva papel picado, que leva alguns tipos de bandeiras, né, alguns outros tipos de faixa, né, de diferentes tamanhos, né, né, a gente tem essa memória assim de anos 80, de anos 90 ainda um pouco, né, daqueles vários tipos de materiais nesse sentido. E a máfia vem a surgir, de fato, assim, o que vai se transformar, vai culminar na fundação da máfia ali em 90, né? Mas é claro, esse é um movimento que começa um pouquinho antes, ali talvez em 87. Não se chega bem à conclusão, mas a gente adota 87 assim como referência, né? Mas o que vai se tornar a máfia começa em 90, e a máfia tem como data de fundação oficial a ata de fundação da torcida, ali com a assinatura das pessoas, né, etc., no dia 21 de julho de 1991. O interessante é que nesse processo, né, já surgem os primeiros materiais da máfia, né, as 2 primeiras faixas vermelhas, predominantemente vermelhas, com letras pretas, escrito só máfia, e o símbolo do Brasil ao lado, e uma camisa toda vermelha, feita artesanalmente, feita com um rolinho, né, e folhas de raio-x, né, o popular stencil no dia de hoje, né. Na época ainda não havia essa concepção de se chamar stencil, né, stencil que é uma forma latente hoje em dia de arte urbana, né, assim como o grafite, assim como o lambe, assim como o tica, assim como, enfim, essas ramificações, né. E é assim que se dá esse processo inicial, né, de um grupo de amigos ali alguns do Fátima, outros do Navegantes, né, uma torcida fundada nos arredores da Baixada, né, e como grande ponto de referência a Rua Butuí, ali ao lado do estádio. É interessante também nesse... Pode falar. Tem alguém que tenha um tipo de museu assim ainda, que tenha, não digo as primeiras faixas, talvez elas não existam, mas tem alguém que seja referência nesse sentido de ter materiais antigos?
Olha, a gente tem alguns colecionadores na torcida, né? Eu sou um deles. Eu te cito o Matheus Krolo também, que é conhecido aí da galera, tem bastante coisa antiga da torcida. Mas dessas coisas mais antigas, assim, com o vermelho ainda predominando, eu não sei de ninguém, né? Há rumores que um ou outro tem essa camisa vermelha, mas eu nunca vi ela pessoalmente, né? Tem algumas fotos dessas camisas vermelhas, como os capacetes, né? Como a galera usava um chapéu de palha também. Isso é um outro fato interessante. O pessoal se junta nesse grupo de amigos e vai agregando cada vez mais gente, e eles conseguem uma espécie de um patrocínio, né, de um torcedor do Brasil que tinha uma marca de detergente ou de desinfetante, uma coisa assim. E deu as camisas todas vermelhas, mas com a marca essa estampada na camisa. E aí o pessoal, isso é o Fábio Pereira, que está dentre esses fundadores da marca, que me conta. O Fábio, todos conhecem, boa parte do torcedor do Brasil conhece, né? E o falecido Lambari, irmão do Fábio, né? O Fábio me conta isso, que tinha uma marca de detergente na camisa, e ele disse, isso aqui nós não vamos usar, né? O cara quer, na verdade, fazer um merchan, né, a partir desse novo movimento que está surgindo. Então foi feito esse stencil que era pintado por cima. E as primeiras camisas eram somente um máfia com letras brancas no peito, e outras o mapa do Rio Grande do Sul, só o contorno, escrito máfia dentro. Então essas duas variações de camisas. E o pessoal pintava o rosto. Todos pintavam o rosto, metade vermelho e metade preto. E aí, já nessa primeira fase de movimentação, surge a ideia de usar um chapéu de palha. Alguns também pintavam esse chapéu metade vermelho e metade preto. E depois, esses chapéus são substituídos por capacetes. Os capacetes de obra, como são os capacetes... Esse capacete que hoje a gente também usa uma outra nomenclatura, né? Um EPI, né? Um equipamento de proteção individual. Então marcou muito essa fase inicial da máfia, a máfia dos capacetes, né? A face pintada metade vermelho e preto, e o capacete também. Isso é um marco até o ano de fundação da máfia, até 1991. A máfia, ela é vanguarda nesse sentido de usar uma roupa predominantemente branca. A gente tem que ter consciência também que a gente está falando de 1991, não havia essa grande gama de coisas, essa variedade de confecções, né? O Brasil não tinha 2, 3 fardamentos, né? Tu ter uma camisa do Brasil já era difícil, né? Então o pouco que se tinha era predominantemente vermelho. A máfia surge como vanguarda neste sentido de usar uma camisa predominantemente vermelha, né? Mangas vermelha e preto, o corpo da camisa branco, escrito Máfia Chavante na altura do peito, início da barriga, tá? E o símbolo do Brasil como escudo, assim como se fosse a camisa do Brasil mesmo. O interessante é que essa primeira camisa da máfia marca a fundação da máfia, né? Essa primeira camisa branca, perdão, marca o período ali de 91 em diante. E Lascano, eu tava pensando aqui na hora também de escrever as perguntas, e aí cai a ficha, né, de como, primeiro que a gente envelhece, mas também de como a história ela vai se formando, né? Eu tenho, como eu disse no início, eu tenho quase 30 anos, e sim, na prática, eu nem teria como, eu não conheci o estádio Bento Freitas sem a presença da Máfia Chavante. Inclusive, eu não botei isso na pauta que o Lucas não sabe, vai saber agora, não quis dar spoiler. Quando eu brincava de futebol com bolinha de gude ou futebol de botão que eu inventava lá, eu me lembro de pintar, fazia pequenas faixas de papel, e aí uma das faixas que eu mais fazia era da Máfia Chavante, porque era a minha referência quando criança de ir no estádio, ver bandeira de mastro e ver as faixas, né? Então, isso já mostra como a máfia já não tem como desassociar da história do Brasil. É claro que toda a torcida organizada tem seu papel dentro da torcida do Brasil, mesmo que tenha durado pouquinho tempo, mas a máfia está há 30 anos, né? É um período enorme, é a minha vida inteira, né? Eu posso comparar com isso, assim, né? Sem dúvida. E essa construção passa por várias fases, né? E como passa pelo imaginário de muita gente nas suas diversas fases.
Tu vê que eu sou um pouquinho mais velho do que tu, eu tenho 31, e a máfia também foi minha referência em termos de torcida na minha infância, né? Eu falo isso com certa dose de romantismo, né? Uma coisa lúdica, né? Um saudosismo, porque na minha infância eu olhava a máfia na arquibancada e eu também queria fazer parte daquilo, era uma referência, né? E foi um período muito fértil, né? Muito próspero das torcidas organizadas no Brasil inteiro, né? Eu acho que o grande boom das torcidas organizadas foi, de fato, a década de 90, né? E conosco aqui não foi muito diferente, né? E além da máfia existiam outras torcidas, né? Tradicionais, né? E esse processo é muito legal. Eu queria só dar mais uma pincelada no anterior. Claro. Né? O nome máfia, depois a gente foi descobrir, né? Veio referência, né? Isso eu descobri agora, cara, esse ano, né? Dentre uma das pessoas que foi fundador da máfia, lá no final dos anos 80, até 90, 91, que é o Gabriel Correia. Ele disse um dos motivos, veja bem, não o grande motivo, a gente escolheu o nome máfia, foi porque a gente observava as torcidas do Sudeste, as torcidas do centro do país, né? E um dos nomes que nos ocorreu é um nome que não tinha sido usado aqui na Baixada, e havia uma torcida que era referência, que era a Máfia Azul, do Cruzeiro, né? Que é uma grande torcida, né, cara? Eu digo em termos de tradição, de número de pessoas, de adeptos, etc. e tal. Mas o Gabriel era um cara que não tinha, isso a gente conversou, né? Ele disse, eu não tinha essa intenção de organizar tudo, de ter uma padronização de fardamento, de ter essa concepção de torcida organizada, né? E essa primeira revolução, quando surge esse diferencial, vamos fazer uma ata de fundação, vamos levar faixas assim, assim, assado, os materiais serão assim, assim, assado, em 91, e aí a turma do Fábio, né, do Bocão, né, essa turma que começa já a pegar junto ali, né, o Zarolho, o falecido Zarolho, nos deixou esse ano vítima de Covid, né, e houve esse processo. Mas voltando, né, 3 décadas, né, cara, é muita coisa. São diferentes períodos e criam-se diferentes referências na vida de cada torcedor do Brasil. Né? Para mim foi um período muito fértil, aqueles dos anos 90, de olhar aquilo, imaginar aquilo, como foi para ti, na tua brincadeira com futebol de botão, né? E para outras crianças que vieram depois de nós, né? Um outro período da máfia foi referência, né? Como para mim e para ti, Pedro, foi referência nos anos 90, né? Eu já tenho outros moleques que disseram, era o boneco. É o boneco da Falange? Isso. Isso aí também era uma coisa que marcou a época. Para outras crianças, né, que vieram depois, eu já vi uns caras bem mais novos do que eu dizer, quando eu era pequeno eu olhava a máfia e aquilo me serviu de referência, alimentou o meu imaginário de moleque. E aí eu olho, pô, se o cara é quase 10 anos mais novo do que eu, ou seja, a máfia que referenciou ele também é outra. Né? Então a máfia em diferentes períodos influenciou gerações de torcedores do Brasil, né? E não só os mais jovens, mas também os mais velhos, né? Que se envolviam com outro grau de relação ali com a torcida. E falando dos anos 90, Lucas, pode falar. Não, eu ia dizer isso aí, porque é espetacular, né? Porque nós temos basicamente a mesma idade aqui, eu tenho 29, o Pedro 30 e tu 31. Então nós vivemos a mesma época ali no estádio de quando criança, né? E era inacreditável, naquela época eu ficava basicamente na arquibancada do placar, porque o meu pai não me deixava ir pro meio por causa do medo que tinha, né? Era mijo, era não sei o que, voando, e mulher não podia ir lá pro meio, então era outra cultura de estádio naquela época, né? E com certeza, a referência que nós temos, assim, o minha era o boneco ali, mas aquele pessoal todo de branco ao redor da garra, bem no meio do campo, não tem criança que não lembre daquilo, que tenha frequentado o estádio naquela época, né? Claro, e aquilo marcava muito, né? Porque, como eu falei, era um grupo grande de pessoas, sem dúvida, mas ainda era uma coisa diferente, né? Hoje o Brasil, ao longo dos anos, teve muitas camisas brancas que o público teve acesso para comprar. Eu me lembro, quando eu era pequeno, não era qualquer loja que tinha camisa do Brasil. Né? Não estamos falando de tantos anos atrás. E o valor também não era uma coisa... O valor era alto, proporcionalmente falando para a época. Camisas confeccionadas em casa, assim, também. Exato. Então, tu ter um grupo de pessoas
com aquele pano predominantemente branco, foi de fato uma jogada de marketing, digamos assim, da máfia naquela época. Depois outras torcidas, né, usaram também o branco predominando nas suas roupas, né, torcidas que vieram pouco depois da máfia, até torcidas que já existiam antes, né, eu me lembro a Jovem, por exemplo, é mais antiga do que a máfia, a Gaviões é mais antiga do que a máfia, eles também tiveram, depois desse processo, roupas predominantemente brancas, né, a máfia lançou uma tendência, ele lançou uma moda, né. Fez um marketing e uma moda no Bento Freitas. E as faixas grandes também, né? As faixas isso que eu ia sempre falar. foram grandes. Eu me lembro de uma, eu não sei quando é que surgiu, tá? Eu me lembro de, assim, de memória. Uma que dizia Máfia Chavante, fundo branco e tal. E eu me lembro depois da torcida Máfia Chavante, que aí era, sei lá, o triplo do tamanho. Eu me lembro que chamava a minha atenção. Acho que é mais recente essa também, né? Essa maior, assim. Essa maior, ela é do ano 2000, eu acredito. Né? Por aí, ano 2000, 2001. Ela tem 30 metros, essa aí. Caraca. E o engraçado dessa daí, né, é que as faixas, né, como tudo, né, os tecidos, eles vão se modernizando, as torcidas passam a usar outras ferramentas, né. Essa faixa grandona, ela é feita de brim, cara. É um brim. Né? E ela tem 1,60 m de altura por 30 de comprimento. Então, cara, aquela faixa ali para dobrar, tem que ter um baita cuidado, senão tu não tem feição para carregar. E outra, né? Num dia de jogo é engraçado de falar. Num jogo à noite, pega aquele sereno, pega uma umidade, ela parece que pesa o triplo, né? Então tem toda uma logística para levar ela. Tem pouca gente para dobrar, né? Tem que ser. Tem toda essa questão. E engraçado falar das faixas também, porque esses materiais da torcida acompanharam esse processo de mudança de cores também, né? As duas primeiras faixas eram, como eu falei no início, eram totalmente vermelhas. As duas primeiras bandeiras da máfia ainda pegaram um pouco daquela vibe dos anos 80, naquele tecido que parece de mosquiteiro, sabe? Aquele tecido transparente. Agora me foge o nome daquele tecido. Não, mas eu sei qual é, não sei o nome, mas eu tô ligado. E ela era quadriculada em 3 cores, em vermelho, preto e branco. Era cheia de quadradinhos, né? Aquilo deve ter dado uma trabalheira para fazer, né? E uma delas era totalmente desproporcional, ela era muito mais larga do que alta, então para levantar ela no mastro era um horror. Essas faixas vermelhas e essas duas bandeiras quadriculadas nesse tecido estilo mosquiteiro meio transparente, essas se perderam com o tempo, né? E depois vieram só as faixas brancas. Como vieram bandeiras, já as bandeiras seguiram diferentes cores, né? Fundo vermelho, fundo preto, fundo branco, etc. E Lascano, é claro que a máfia surgiu com esse desejo desse grupo de amigos, né? De fazer esse ajuntamento organizado. Claro, depois acho que ganhou corpo isso de, como tu disse, né? Não esperava que fosse ser tão organizado, com padrão de vestimento e tal. E eu acho que a máfia, acho não, tenho certeza, a máfia também teve um terreno fértil demais nos anos 90, porque a gente estava conversando antes de gravar o Lucas. Os anos 90 acho que resumem muito o que é o Grêmio Esportivo Brasil, né? Porque a gente teve títulos, teve jogos históricos, a torcida do Brasil estava numa fase, pelo menos em grandes jogos, estava numa fase maravilhosa de festa, de gente, de excursões, viajava muito, né? Invasões. Então a máfia ela surgiu nesse fuzuê todo aí, né, do Brasil, e eu acho que isso também fez com que ela crescesse tanto, né, e virasse essa referência que virando. A maior campanha do Brasil em 85 e as melhores histórias são sempre nos anos 90. Né? Essas histórias dos anos 90 é um conjunto de coisas, né, pessoal? Essa efervescência das torcidas organizadas Brasil afora, isso tem um peso, né? Tem um peso em todos os clubes, sabe? Né? Aqui com o Grêmio e Inter, aqui no Grande Sul, isso também teve um reflexo muito grande, né, das organizadas deles. E a máfia sim cresce num período fértil nesse sentido, né? Os adolescentes daquela época e os jovens adultos ali, entre 20 e 30 anos daquela época também, todos foram beber nessa fonte da máfia aí, né? Outras torcidas também, mas a máfia foi, claro, a protagonista, né, nesse movimento, né? E
eu acho que sim, as melhores histórias vêm dos anos 90, mas talvez porque elas são as que são melhor transmitidas, sabe? Tem histórias dos anos 80, da torcida do Brasil, em batalhas épicas, indo ao Rio Grande, né? Anos 70, aí a gente pega aquela história de Estrela, aquela história fantástica de Estrela, né? A maior excursão da história do Rio Grande do Sul, em 85 para o Brasil e jogar contra o Bangu em Porto Alegre, né? Ou seja, eu acho que tem outros momentos, só que os dos anos 90 são muito peculiares, porque eles têm uma dose de folclore muito grande e porque eles são transmitidos com mais excelência do que essas outras épocas mais antigas. Tem menos gente para contar sobre os anos 70, tem menos gente para contar sobre os anos 80, exato, né? Então, e veja bem, na minha opinião de torcedor e de pessoa que eu sempre tive muito gosto por estudar a história do clube, eu acho que os momentos grandiosos do Brasil, né, eu posso te elencar assim, os meus preferidos, né? A gênese da coisa, aquele tricampeonato da cidade, né, até 17 ali, 19 o título gaúcho, 1920 aquele título não, aquela participação numa espécie de Copa dos Campeões da CBD, sim. Aquela participação para mim é gloriosa. Tem vice-campeonato gaúcho depois, sabe? E eu acho que tem aquela vitória contra a seleção do Uruguai lá na casa deles, que é o mesmo time, tudo igual, que foi campeão do mundo da Copa, né? E para mim o maior feito do Brasil ali nos anos 50, ainda em 56, a excursão das Américas, para mim esse é imbatível, né? Porque tu tem uma coisa assim, agora eu não vou saber dizer, mas são 16 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Tem time que ganhou Libertadores e não teve um aproveitamento como o Brasil teve nesse campeonato, sabe? O Brasil ganhar do Olímpia lá no Paraguai, o Olímpia nunca tinha perdido para um time brasileiro jogando lá em seus domínios, né? Então, só que, claro, a magnitude dessas coisas se dá de diferentes formas, né? Por exemplo, poucas pessoas falam que o Brasil jogou a Série A em 78, e que o Brasil, para participar da Série A em 78, teve que aumentar o estádio às pressas, né? Porque disputou aquela seletiva em 77, foi de um ano para o outro, e foi em cima do Pelotas ainda por cima, sabe? Ninguém fala que o Brasil ganhou de 1-0 do Flamengo na Baixada um ano antes daqueles 2-0 clássicos, gol do Chico Fraga de falta. Então, o que eu quero dizer com esse apanhado todo? É que a história se relativiza dada a maneira como tu conta ela. E eu acho que os anos 90 a gente ainda tem muitos interlocutores e é uma época gostosa de lembrar, né? Porque os anos 90 eram muito folclóricos, né? Pegar eu acho torcida, que faz total sentido fardamento, mesmo. Cara, tudo é legal, né? E além do que tu disse, Lascano, também tem os registros materiais disso, né? Mais vídeos, fácil esse registro, claro. Tem muita coisa, né? E o Marcelo Barbosa, mandar um abraço para ele, publicou muita coisa na internet desse período. Então tudo isso vai construindo, né? Além do saudosismo, né? Porque era a nossa infância nesse período. Então tudo isso mexe. O Nadson Rax, ele fez parte da máfia, ele estava contando pra gente, de 96 a 2000, mais ou menos. Uhum. E ele participa do nosso ChavaCast e tal. E na opinião dele, o maior jogo que ele lembra com a máfia, assim, presente de forma massiva, foi contra o Grêmio na Baixada em 98. Que ele falou dos sinalizadores, que era difícil de encontrar e tal. Ele disse que para ele, esse jogo marcou muito, assim. Esses jogos marcavam muito desde a entrada em campo dos times, né? O foguetório, os sinalizadores, quando aconteciam, as bandeiras de mastro marcavam muito nessa época, né, cara? E era uma coisa muito contagiante, assim, e cara, os anos 90 mostram, né, como é um estado de espírito, foi um processo transitório, porque as pessoas que iam nos anos 90 continuam indo nos jogos, né? E outra, ainda existem jovens, como existia nos anos 90, óbvio, né? Então, o que se mudou? Se mudou a maneira de agir e de pensar, mas eu quero falar sobre isso mais adiante. Sobre os maiores jogos da máfia, eu tenho certeza que esse é um deles, né? Em 97, 98, acho que é o clímax ali da máfia, né? Fala de uns em casa e uns fora, então. Cara, eu falava isso com o Fábio Pereira, nós fizemos uma live de aniversário agora da torcida, né? Fala com o Fábio, que é um dos fundadores ali de 91. Com o Fábio que dava aula de capoeira no condomínio onde eu morava.
Olha aí. O Charles Bocão, que foi presidente da máfia também, né, por essas épocas, e participou o Rafael Martinelli. A gente falava isso antes e durante a live, né? E me chama a atenção em duas situações, pelo menos, eu sei de duas, né? Uma num jogo contra o Juventude, fora de casa, e uma num jogo contra o Grêmio, fora de casa. A máfia foi em 2,5 ônibus, digamos assim, né? Eram 2 ônibus exclusivos da máfia, aí tu calcula 45 pessoas em cada um, e que nessa época, nós estamos falando de anos 90, né, meus amigos? Então, não ia 45 pessoas em cada ônibus, ia 55, iam 50 pessoas, né? Aquela coisa assim, passou a fiscalização, sobe mais uns, ou não tem fiscalização. Então aí tu tira 90 pessoas e mais um terceiro ônibus, né? Que o Fábio dizia, a gente dividiu um ônibus com o pessoal X, aí tinha da Mancha, tinha da Jovem, tinha da Paz Chavante, não sei o quê. Então tu calcula aí umas 120 pessoas, exclusivamente da máfia, em 2 jogos fora. Né? E aí se criou muito folclore, né? Teve aquela da máfia que ficou um ônibus inteiro detido lá em Caxias, no Gauchão, né? Depois apareceu na TV, e aí se cria toda uma mítica, um folclore, né? E a gente tem que ver numa perspectiva engraçada, né? Essas atrapalhadas, né? Porque é disso que o futebol é feito, né? De histórias e de folclore, né? E numa outra dessas em Porto Alegre, né? Em que a máfia encontra a jovem do Grêmio, né? E várias pessoas podem confirmar essa história, né? Que assim como eu estudo a história do Brasil, também estudei a história da máfia, digamos assim, né? E a polícia corre a torcida do Grêmio por uma rua e a torcida do Brasil por outra, né? Só que isso lá no pé da história era uma bifurcação. Essas ruas por onde a torcida jovem do Grêmio foi botada para correr pela polícia, digamos assim, e a rua da torcida do Brasil, que era a máfia no caso, elas se encontravam, né? Então a polícia deu um tiro no pé, eles queriam evitar a confusão e as torcidas, sem saber, iam se encontrar na saída da rua, né? E a máfia botou a torcida jovem do Grêmio para correr nessa situação, né? Isso marcou muito, assim, né? A força que a torcida atingiu nessa época, de poder confrontar uma torcida organizada grande, de um time da capital, né? Talvez a que tivesse mais tradição era a Super Raça, né? Mas em outras situações, quem tinha mais tradição era justamente a Jovem e a Garra Tricolor. E a máfia teve assim, essa força de impacto assim, tão considerável nessa situação que marcou muito, né? E aí, cara, cada um conta a história de um jeito depois, né? Os pormenores, né? Como está dizendo o Nadson, um grande amigo meu, e falava que fez parte da máfia entre 96 e 2000. Cara, se tu juntar todas as pessoas que te falam isso, aí tu começa a dimensionar o tamanho que a máfia tinha na época. Eu fiz parte da máfia ali, tipo, final dos anos 90, até 2000 e poucos ali. Tipo, cara, eu já ouvi isso aí milhões de vezes, né, cara? Então, aí tu dimensiona o tamanho que a coisa Que tomou. tinha, né? Aquele ponto branco no estádio faz total sentido daí. Exatamente. E lascando... Eu lembro do vídeo aquele da jogo em Caxias, né, contra o Juventude era semifinal, aquilo que nós tomamos uma goleada lá, né? E aí o Paulo Brito dizendo que os torcedores foram identificados e encaminhados à delegacia. E aí tá todo mundo de costa na imagem, só se vê a camisa da máfia. Foi aquela situação ali, mas que eu me lembro não foi goleada, viu? Acho que foi 2-1, não foi? Foi 2-1, teve bola na trave. Então foi 2-1, isso. O Juventude tinha aquele goleiro impossível, acho que era um Humberto. Foi 0-0 na Baixada. Uma merda aquilo. O goleiro fez milagre, torto e direito. E aquilo é um ônibus inteiro da máfia, né? Um ônibus e meio volta para Pelotas, né? E um outro ônibus inteiro fica detido lá, né? Então, o que se tem de folclore em cima dessa história aí, né? E mais outras tantas, né? Talvez mais bárbaras e mais pesadas, né? Sim, que aí não cabe contar no ChavaCast, né? Tem um monte de história que a gente gostaria de contar e a gente conta em off, né? Conta nos bastidores, porque... É desse jogo, Lucas, que tem a imagem lá que a gente estava até lembrando. Onde o Brasil estiver, a gente se sente em casa. Mas eu acho que aquela imagem é cortada, porque eu acho que aquilo é em Farroupilha. Ah, tá. Do pessoal sendo entrevistado na cadeia. Que maravilha, cara. E lascando, tem muita história, né? Acho que a gente fica umas 10 horas para mais lembrando de
de história, assim, mas falando também, além da arquibancada, a máfia, ela tem uma representatividade também junto à torcida do Brasil fora da arquibancada, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que funcionam as ações da torcida fora da Baixada, fora dia de jogo, fora as partidas em si, Claro, claro. de que forma a máfia já contribuiu para o entorno da Baixada, ou enfim, com a torcida do Brasil, como é que Claro. funciona isso? Então, em diferentes momentos, a máfia teve essa preocupação de se colocar à disposição do clube para contribuir de N maneiras, em campanhas de sócio, em mobilização para jogos importantes, em venda de ingressos antecipados, né? E aí o Fábio poderia contar melhor essas coisas, né? O próprio Bocão, o Melo, essa turma, o João Loló, várias pessoas da turma antiga, assim, né? Em que o Brasil, em promoção de ingresso, contava com a máfia como um agente publicitário, né? E aí havia um contato direto de pessoas, de dirigentes da época, né? Com as lideranças da máfia, né? E aí eu te cito assim, o Montanelli era um, o Silvio Balverdu era outro, assim, N dirigentes que contavam com a máfia para essas ações de mobilização de público, né? Depois houveram algumas ações sociais. Eu te cito uma que foi a primeira ação que eu participei, ajudei a organizar, naquela grande enchente que nós tivemos em 2003, 2004. Agora me falha o ano, cara. Mas né? acho que é por aí, eu lembro disso, era bem... A gente arrecadou um número enorme de donativos entre roupas e alimentos não perecíveis. Entregamos para a secretaria encarregada na época, né? Agora me foge o nome da secretaria também, mas eu tenho foto, tem reportagem disso no Diário Popular, no Diário da Manhã. A gente fez um ponto de arrecadação e, curiosamente, o ponto de arrecadação dos donativos da máfia já era um grande afronto, né? Que era na Félix Esquina Bento. A gente foi fazer um ponto de arrecadação, foco, fizemos, né, uma faixa, esticamos bandeiras e ali a gente arrecadou. Se bem que ali já é um ponto tradicional de pedágio. Sim, nosso, né? Mas convenhamos, né? Sim. É uma ação social, né? Então, enfim. E aí, claro, a gente aproveitava o ponto de arrecadação para vender adesivo, para vender imã de geladeira da máfia, assim, coisa, enfim. Era multitarefas. Mas, pessoal, voltando então ao cerne da coisa. A gente sempre teve essa preocupação, em diferentes épocas, em diferentes diretorias, de dar esse retorno para a torcida do Brasil, né? Eu vejo assim, no momento em que tu te enxergas, ou que tu te colocas, ou que tu te transformas como a maior organizada do clube, tu tem esse compromisso automaticamente. E tu entender esse compromisso faz parte do teu amadurecimento e da tua visão das coisas. Então, eu acho que toda torcida que é referência no clube tem um compromisso de fazer um resgate histórico, tem um compromisso de amparar o clube em qualquer situação que seja, naquilo que estiver ao seu alcance. Resgatar a história do clube, ser uma ferramenta para o torcedor do clube, né? E isso é uma coisa que foi abordada de diferentes maneiras, porque em 30 anos, diferentes pessoas passaram por frente da máfia, né? E cada um com seu modus operandi, cada grupo de liderança com seu modus operandi. Isso é importante frisar, porque de uma maneira ou de outra a gente sempre teve esse compromisso, às vezes mais, às vezes menos, mas todos os grupos tiveram essa visão, né? E nos orgulha muito pensar que a máfia tem uma corrente ideológica que se sustenta ao longo dos anos, mesmo com diferentes lideranças. A gente vem tentando fazer esse resgate, tá? E aí eu digo, a gente, quem? Eu e as demais lideranças da torcida, né? E não o César presidente, né? O César já participando já em outros momentos, isso eu digo de 5, 6 anos para cá, esse compromisso de fazer ações sociais periódicas, né? Esse compromisso de, nas redes sociais, ou na maneira de agir, ou na arquibancada, ser um resgate histórico do clube, relembrar campanhas do clube nas redes sociais, sim, fazer uma festa como antigamente se fazia na arquibancada,
sim, ações sociais que vislumbrem não somente a torcida do Brasil, mas toda a comunidade de Pelotas, sim. E por quê? A máfia virou ONG, a máfia virou organização... Não. A máfia é referência do clube do povão, né? E se a gente fala de futebol, estamos falando de quê? De cultura de massa. E se a gente fala na massa, no proletariado, digamos assim, né? Tem gente que não gosta dessa terminologia, mas a gente não precisa usar ela. Mas o Brasil é um clube fundado por operários de uma cervejaria. Vejam bem, operários de uma cervejaria, operários. O Brasil é um clube fundado por operários. O Brasil é um clube que não fez distinção social, né? No momento em que o futebol ainda era um esporte exclusivamente para brancos, né? O grande diferencial, o divisor de águas, era o quê? Era a questão sociológica ali, né? A questão de dinheiro, né? Tinham clubes que não aceitavam pobres e negros, então nem se fala. O Brasil nunca fez essa distinção, né? Então a gente precisa entender que essas são as nossas origens e essas são as nossas essências, e a nossa essência, a gente tem que ir de encontro a ela, e resgatá-la e preservá-la, sobretudo, salvaguardar a história do Brasil e a história da torcida, de diferentes aspectos, né? Como uma torcida organizada pode fazer. Uma torcida pode fazer ações sociais, então vamos fazer. Uma torcida pode fazer uma festa, né? Mover montanhas para fazer uma festa na arquibancada, que às vezes nos custa muito caro, nos custa muito dinheiro, nos custa muitas horas de preparação, né? E nem todos sabem reconhecer isso, porque também não entendem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, mas vamos fazer. Isso é um compromisso que nós temos, né? E não somente a gestão da qual eu sou o presidente, mas as gestões anteriores, a gente vem com essa ideia de fazer um resgate histórico da torcida do Brasil, de ser uma ferramenta útil ao clube, né, em todos os aspectos, não só nos 90 minutos em que o Brasil está jogando, né? Enfim, eu acho que são esses os grandes pilares, né? A aproximação com a torcida do Brasil de um modo geral, né? Ser uma ferramenta para o clube para além dos 90 minutos e fazer um resgate dos nossos valores existenciais. Eu acho que esses são os grandes pilares da máfia. Tu acabou respondendo uma pergunta minha, embalando na outra. Mas outra questão, como é que funciona a parte, digamos, democrática, assim? Porque eu acho que o Martinelli era o presidente anterior a ti, né? Isso. Aí tu passou a ser o presidente. Então como é que funciona essa questão, assim? Não sei se eleições... Eu passei a ser presidente porque eu era vice, né? Eleições ocorrem quando há um outro grupo querendo assumir a diretoria. Sempre no segundo semestre de cada ano, né? Na reta final de cada ano há esse processo, né? Quando há dois grupos ou mais que queiram tomar a frente, tomar as rédeas ali da torcida, é feito esse processo de votação. Agora nós estamos registrando o nosso estatuto, né, através de todo esse trâmite burocrático da criação do nosso CNPJ como entidade sem fins lucrativos, entidade cultural sem fins lucrativos, né, que é um processo que já existe desde 91, né, da fundação da máfia, né. Embora houvesse ata e todo esse trâmite e houvesse um estatuto, né, esse estatuto, inclusive, quando criado nos anos 90, ele tem como base de cláusulas e de leis, digamos assim, né, um estatuto de uma torcida organizada do sudeste do Brasil, né, depois isso é adaptado, mas não há esse registro, digamos assim. Esse registro está sendo feito agora, a criação de fato do CNPJ da máfia, né? E a gente tem em mente mudar esse processo. Tem um processo eleitoral, né, todo regulamentadinho, né? Afinal é uma coisa que é muito séria, né? Tem muita representatividade, muitas pessoas envolvidas e envolve dinheiro também, né? A arrecadação
de dinheiro de diferentes maneiras. A gente sempre fiscaliza isso através dos cargos da diretoria, através de uma transparência nas reuniões, etc. e tal. Mas agora nós vamos botar no papel, digamos assim, todo esse processo como ele ocorre. É, bem bacana. E, Lascano, eu estava pensando agora, né, tudo que a gente conversou. Antes de entrar no assunto da torcida hoje, no momento atual, não só da máfia, mas da torcida do Brasil como um todo, eu queria primeiramente parabenizar pelo trabalho que a máfia tem feito nas redes sociais. Eu acho que a aproximação com a torcida do Brasil, ela se faz assim dessa forma também. E tem sido feito um trabalho muito legal que eu tenho acompanhado. Tem card de dia de jogo, teve a live para comemorar os 30 anos, teve os produtos que vocês trabalham, até tu pode falar sobre isso, que está à venda. Eu comprei ali a coleção ali com os ídolos do Brasil, chaveiro da máfia, enfim, se o cara quiser, o cara sai com a casa mobiliada, sabe? Com itens da máfia, tem muita coisa. Então, assim, te parabenizar por isso, porque existe uma organização, né, para fazer tudo isso, e eu acho muito legal, cara, eu acho muito legal, um trabalho muito importante, porque hoje a nossa vida em sociedade, a internet, ela, sei lá, eu sei que muita gente não tem internet ainda, infelizmente, né, no nosso país, mas a internet é quase como pagar a conta d'água, né? Tu precisa da internet hoje para tu viver, né? Trabalhar, enfim. Então, uma dinâmica uma dinâmica sociológica que gira em torno da internet, né? Boa parte do mecanismo social do nosso país, né? Do mundo todo, né? Sim, sim. Eu queria te parabenizar por isso e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso também, esse trabalho da máfia também na internet, porque eu me lembro, a máfia tinha comunidade no Orkut e tal, mas eu vejo que está muito organizado isso de vocês com as lives. O que a gente tem estruturado, cara? Uma organização em diversos setores, né? Na parte de comunicação, na parte patrimonial, na parte de ações sociais, a parte de comunicação engloba a internet, engloba relações com outras torcidas, as nossas torcidas amigas aqui do Brasil, as torcidas de outros times, né? A comunicação com o clube, a comunicação com a torcida do Brasil de modo geral, independente de organizadas ou não, a comunicação com associações, né? Com o Cresce Avante, né? E isso é uma parte que eu gostaria de salientar e depois eu vou até pedir para vocês recortem essa parte da nossa conversa, né? Há um compromisso da máfia, e não é de agora, não é da gestão do Lascano para cá, é de antes, né? Em estabelecer mais diretamente, mais na prática, uma aproximação com a torcida do Brasil, né? Quando tu tem 30 anos de história, né, é natural em que em algum momento aconteçam indisposições, né? A máfia tem um certo índice de rejeição por parte de alguns torcedores do Brasil, mas isso é um processo natural em grandes grupos e grupos que têm uma história comprida, de 30 anos. Muita coisa ocorre, né? Então tem aquela coisa, tem um torcedor, eu não gosto muito da máfia, respeito a caminhada deles, mas eles lá, eu aqui, não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor. A gente quer também desconstruir um pouco isso, né? É um compromisso da máfia ser uma ferramenta do clube, sem dúvidas, né? Para isso que as torcidas existem, a gente está focando muito nisso. Mas também é um compromisso da máfia ser uma ferramenta para o resto da torcida do Brasil, né? E sem papas na língua aqui, né, cara? A gente muito conversa assim, a obrigação da máfia num jogo fora é proteger a torcida do Brasil, sabe? E isso ocorreu muitas vezes, cara, na nossa história, né? Pessoas que não gostavam da gente, que viravam a cara pra gente, ou que falavam mal da máfia pelas costas, etc e tal, né? Eu já vi pessoas numa situação assim, aí estão lá numa outra cidade, o que acontece, né? O ônibus da torcida organizada é sempre o pior ônibus, a pior infra, né? É um dos últimos a chegar, você sabe como é que é isso. Aí chega lá, a torcida tá tomando um calor da torcida organizada do time local, né? Daqui a pouco chega o ônibus da máfia, graças a Deus que a máfia chegou. Esse cara na rodada anterior, no jogo em casa, estava falando mal da máfia, agora lá na cidade de Quim. Tava reclamando da bandeira. Né? Graças a Deus que a máfia chegou. Né? Porque, claro, eu acho que isso é, sim, né? E não vamos entrar nesse mérito de confusão, de coisa, né? Mas isso existe e a gente não pode negar. Não vou aqui ser hipócrita e dizer que isso não acontece sim, e talvez vai acontecer outras vezes, a gente luta para que não aconteça, mas isso faz parte do contexto, né? E eu acho que é uma obrigação da máfia ser uma ferramenta de proteção da torcida do Brasil, de representação da torcida do Brasil, né? Então, o que a gente quer de modo geral? Ser uma ferramenta, né? Poder ser voz
da torcida. Eu gostaria de mandar uma mensagem para o clube, eu gostaria de saber como é que é o posicionamento do clube acerca de tal coisa. Ao clube eu não tenho acesso. Bom, mas tem acesso à máfia. A máfia estava de portas abertas para toda a torcida do Brasil. Tem uma dúvida com relação ao clube que tu não consegue esclarecer? Pergunta para nós. De repente a tua dúvida se soma a nossa e a gente resolve isso juntos. Eu gostaria de saber como é que funciona uma coisa lá dentro do clube. Para quem eu pergunto? Eu não tenho acesso ao clube para perguntar. Vou lá na secretaria, pergunto para quem? Pergunta para a máfia. A gente vai solucionar isso juntos. A gente vai te representar juntos. Né? A gente quer quebrar um pouco desse preconceito, né? Vem trocar uma ideia com a gente. Eu gostaria de convidar toda a torcida do Brasil para ir tomar uma cerveja com a máfia antes de um jogo, cara. Sabe? Quebrar um pouco desse tabu, né? Parece que para fazer parte de uma torcida, tu tem que... um dia eu vou precisar brigar, eu não gosto de briga. Não, jamais. Sabe? Um dia eu vou precisar carregar faixa, levar bandeira. Não, jamais. Né? Cada um tem a sua função e cada um faz o que quer, ninguém é obrigado a fazer nada. Sim, um posicionamento ideológico que todos têm que entender e saber como é que funciona, sem dúvida, né? Mas, acima de tudo, o nosso elo é o Brasil, né? E eu gostaria muito de quebrar esse tabu que as pessoas têm. Então, vamos lá, agora, né, fazendo esse apanhado todo. Isso é uma das pedras fundamentais que a gente vem, né, tentando fazer todo esse alicerce dela, desde sempre, mas sobretudo de uns 5 anos para cá. Tá? Uma outra pedra fundamental é ser ferramenta para o clube, em ações de marketing do clube, né, em ações em que o clube necessite da mobilização da torcida. Aí eu cito, por exemplo, a nossa relação com o Cresce Chavante. Né? Eu faço parte do Cresce Chavante há 8 anos e outras pessoas da máfia também fazem parte do Cresce Chavante, ou outras pessoas que hoje fazem parte do Cresce Chavante já fizeram parte da máfia. Então, é uma das intenções que a gente tem e a gente vem tendo muito êxito nesse sentido de aproximação da máfia com o Cresce. Né? E não é de hoje. Né? Por exemplo, eu cito como uma das últimas ações, a máfia foi um dos patrocinadores de um vídeo que o Cresce fez em homenagem ao Leandro Leite. A máfia foi uma das forças que bancaram aquele vídeo, né? Com grana mesmo, sabe? Eu acho que a máfia também é a máfia quer ser uma força, uma ferramenta para o Cresce Chavante, né? Então, todos esses pilares, digamos assim, ideológicos e comportamentais, a gente quer poder transmitir isso para os torcedores. E o terceiro pilar é justamente aquilo que eu falei, desse resgate histórico, né? E assim a gente vem procurando fazer nos nossos materiais, né? Sejam eles materiais de estádio, faixas e bandeiras, ou sejam materiais para venda ao público e nas nossas redes sociais. Então, esse resgate também é nosso compromisso, a gente quer transmitir isso para o torcedor, que a gente tem orgulho da história do Brasil e que a gente quer ser uma ferramenta de propagação da história do Brasil. E através das redes sociais a gente faz isso, né? A série Ídolos, como agora eu não me lembro se foi o Lucas ou se foi o Pedro que comentou. Eu comentei. E esse é um resgate. A gente escolheu 11 jogadores referência no Grêmio Esportivo Brasil de 91 para cá. Por que 91? Porque é o ano de fundação da máfia. Então a gente montou uma seleção do Grêmio Esportivo Brasil de 91 para cá. Então a gente foi usando vários critérios, né? Tem que ter jogadores de diferentes épocas, né? Aí começar o Martini, porque é o goleiro do acesso, né? Houveram outros goleiros históricos, mas o Cássio jogou no Pelotas, né? Então o fulano não sei o que, o Martini goleiro do acesso, né? E fomos fazendo esse resgate, né? Aí tem que ter o Lambari, tem que ter, né? Não pode faltar o Milar, né? Tem que ter o Luizinho Vieira, e assim a gente foi indo. Então também há uma preocupação que esse resgate ocorra também nas redes sociais, respondendo a tua pergunta. Agora não sei se foi o Lucas que perguntou ou foi o Pedro, quem é que falou? Fui eu. Tá, então eu quem? Eu, Pedro. Foi tu, Pedro. E a gente tem inclusive uma empresa que cuida das nossas redes sociais, porque é um outro compromisso que a gente tem de transmitir para os associados da máfia, sobretudo, e também para a torcida do Brasil, de modo geral, que a gente tem todo um processo de responsabilidade com o que a gente está fazendo, com o que a gente está transmitindo, um processo de profissionalismo, sabe? E a gente tem uma empresa, que é a PXP, que cuida das nossas redes sociais, do nosso Instagram e do nosso
Facebook, né, para padronizar as nossas artes, os nossos cards, para criar esses materiais em homenagem a ídolos antigos, para fazer um resgate histórico, né. Tudo isso foi uma preocupação dessa diretoria, de poder criar essa padronização, de poder exaltar a grandeza do Brasil e a grandeza da máfia vejam bem, a responsabilidade que é ser a máfia, né? Eu acho que esses pilares que eu cito, né, de aproximação com a torcida, de proteger a torcida, de ser uma ferramenta de auxílio do clube, de auxiliar quem auxilia o clube, como o Cresce Chavante, por exemplo, de fazer um resgate histórico, isso não é uma escolha, isso é uma obrigação das maiores forças de qualquer clube de futebol, né? Então, se nós temos essa posição, é isso que nós temos que defender, certo? E é assim, através das redes sociais, uma das maneiras de se fazer isso. Só para ajudar a divulgar, né, Sérgio, porque é muito massa. Eu faz pouco tempo, até acho que tu me passou o contato do Diego Teixeira. Foi com ele que eu conversei. E aí tu me enviou junto com o teu livro, inclusive. Aqui tem o Badico, tem o Martini, tem o Leandro Leite, o Hélio, o Lambari, o Milar, o Alex, o Cirilo, o Luizinho, o Regis e o nosso atual treinador, Kleber. E é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal mesmo. E por isso que eu elogiei, assim, porque, cara, tu é colecionador, eu tento ser um colecionador. e é muito legal isso aqui. Isso aqui vai pra história, cara. Vou guardar a vida inteira, espero que dure. Para quem está nos ouvindo e ainda não conhece, isso é a série Ídolos. É uma série de adesivos colecionáveis. Eles são em formato de figurinha, de álbum de figurinhas. Tá? É vendido o time inteiro, os 11 jogadores, que a gente escolheu, 11 atletas de 1991 para cá. Faz parte de toda essa mobilização especial de 30 anos da máfia e faz parte desse nosso compromisso de resgate histórico com as coisas legais do nosso amado clube. Não, muito legal mesmo. Aí quem quiser, entre em contato aí com as páginas da máfia, né, Isso. César? A gente tem, pessoal, 2 linhas de materiais, né? Uma para sócios da máfia, exclusiva para sócios, e outra para não sócios, né? E a gente quer ampliar essa segunda, porque a gente quer convidar todos os torcedores do Brasil para se aproximar da máfia, né? Para interagir conosco. A máfia está de portas abertas. Né? E tu não precisa necessariamente fazer parte da máfia, né? Mas pode te aproximar da máfia. Então a gente quer ter uma linha de materiais à venda para qualquer torcedor, né? Sendo sócio ou não da máfia, tá? Então a gente tem uma linha de material de bancada, esse é só para quem é da máfia, e temos uma linha para não sócio, que engloba boné, tem uma camiseta para não sócio. E aí tem vários tipos de adesivo, vários tipos de bottom, vários tipos de máscara, chaveiro, que mais? Agora vai me fugir aqui. Abridor, enfim. Isso o abridor eu tenho também. É importantíssimo também. Tem bastante. Abridor é importante. E estão à disposição pelas redes sociais da máfia, pelo nosso setor financeiro, e em breve essa parte para não sócio também vai estar disponível na loja Sou Chavante. E se o cara quer ser sócio, Lascano, como é que funciona? É só mandar uma mensagem ali para o Instagram ou para o Facebook da máfia, que o pessoal responsável ali pela comunicação vai entrar em contato contigo. Né? Eu ia dizer, também há a possibilidade no dia de jogo, mas infelizmente ainda não voltou os jogos com público, né? Nós estamos sempre com a sede aberta para novos membros, né? Há toda uma conversa ali, a gente explica como é que a coisa funciona, né? Toda a questão estrutural da torcida, como é que faz para comprar o material, etc, a ficha cadastral, né? Porque a gente também atualiza as forças responsáveis, quem são os nossos membros, o clube também, e etc. Não, bem bacana. Falando então já que já citou que a gente está sem jogos, né, com torcida no estádio, lamentavelmente, mas vai passar. Lascano, na minha opinião, pelo menos parece, né, para gente que cresceu no estádio do Brasil, e agora mais ainda, porque o estádio do Brasil mudou completamente, né, já não é mais o que a gente tinha nos anos 90. A torcida do Brasil
mudou ou está passando por uma mudança, né? E como é que tu enxerga essa questão? Como é que a máfia está dentro desse contexto? Por exemplo, desde que a gente demoliu as arquibancadas para construir as novas, a gente não teve mais torcida ali na JK, né? Que é o grande centro ali da torcida Claro. do Brasil, né? A referência, né? A máfia vai, depois que voltar aos jogos com torcida, vai ficar ali naquele meião, como sempre ficou. Em relação à divisão de baterias, por exemplo, como é que funciona isso? Há um debate, não há um debate? Já foi definido? Como é que funciona isso? Perfeito, ótima pergunta. Vontade há, né? Há vontade de ficar no meião, né? Porque o meião, como a gente fala, é um espaço do estádio em que tu contagia quem não é de torcida organizada, né? Tu canta, a tua bateria toca e tu inflama quem está na volta mais facilmente do que em outros lugares. Não significa que em outra parte do estádio isso não ocorra. Ocorre, sim. E no Bento Freitas é o local, né? Exatamente. Historicamente, né? sempre foi o local. Mas por que houve... E veja bem, eu não decido isso sozinho. Né? Se isso vai acontecer ou não, eu não tenho cacife para dizer isso sozinho. A gente tem que passar... Né? Essas coisas mais delicadas têm que passar por todo um processo na torcida para serem decididas. Né? E o local onde a torcida fica no estádio é uma coisa muito importante. Né? Veja bem, a gente tem uma parceria muito boa com todas as torcidas do Brasil, né? Mas o que eu ia falar agora em específico é com a camisa 7, que fica ali do nosso lado, na arquibancada norte, né? E a gente resolveu ocupar aquele espaço, né? E aí eu nem estava na diretoria quando houve essa mudança, né? Porque ali também já foi um espaço em que ocupava o esquadrão, né? O esquadrão era uma junção de torcidas, que você sabe como é que é. O nome esquadrão não representa uma torcida organizada. A gente sabe que quando esse nome é usado é a junção de torcidas organizadas que formam o esquadrão, né? Uma espécie de megazord, né? O esquadrão é o megazord da torcida do Brasil. E a arquibancada norte ficou sendo o lugar desse megazord. E a gente foi para lá, né? Para que não houvesse mais esse conflito. Claro, depois haveriam as obras, né? E também havia esse conflito, não de conflito, porque conflito é uma palavra forte, né? Essa questão das baterias, né? Eu posso provar de N maneiras, de quem passa um jogo ali do lado da máfia, ou seja, na camisa 7, sabe como funciona a bateria tocando junto com o que a torcida está cantando, né? Mas nos anos 90 não era assim. Bom, mas eram outras circunstâncias, as músicas eram outras também, né? E houve a necessidade da gente criar a bateria, foi muito contestada, até porque no início o som não era lá grandes coisas, depois a gente trouxe bons ritmistas, né? E temos na torcida bons ritmistas que integram a bateria da máfia, o som foi melhorando e essa resistência foi diminuindo, sobretudo foi diminuindo a resistência porque viram que a torcida se inflamava com a bateria da máfia, porque é uma bateria que acompanha o que é cantado. O processo é inverso, né? Não é a torcida que canta o que a bateria toca toca o que a torcida está cantando. A bateria acompanha os gritos de guerra. Essa é a função da bateria da máfia, acompanhar os gritos de guerra. Né? Não é tocar música independente se alguém canta ou não. Né? Se ninguém cantar, a bateria da máfia para. Né? E por que a bateria não para? Porque a máfia canta o tempo todo. É obrigado a cantar o tempo todo sendo da máfia? Não é obrigado. Né? Vai ser incentivado a fazer isso. Né? Mas não é obrigado. Isso é uma coisa fundamental. Sabe? E uma outra coisa que eu quero aqui deixar claro para quem nos ouve, parece que a máfia é contra a Garra. Eu já ouvi várias vezes isso. E a gente tem bons amigos na Garra, né? Eu mesmo sempre tive bons amigos na Garra. E cito o próprio Vanderlei, que até hoje me adora, que já está velho, coitado do Vanderlei, está mais afastado, mas até hoje a gente se dá super bem, né? Eu bato um papo com ele de vez em quando. Mas independentemente disso, a gente sempre teve uma boa relação com a Garra. Isso é mentira, que dizem que a máfia não gosta da Garra. Não. A gente já tentou fazer alguns acordos em termos de logística para os jogos, né? Nós, a Camisa 7 também já tentou, né? Em outros jogos, para que a bateria da máfia não fique perto da Garra, né? Senão dá um conflito, até incomoda quem está ali próximo, né? Vocês sabem bem disso. Houve um jogo contra agora não me lembro se foi contra o São José ou se foi na final do Gauchão contra o Grêmio,
né? Mas houve mais de uma situação, mas um me marcou em específico, agora não estou conseguindo lembrar qual foi, em que a gente fez um acordo com a Garra. A máfia não levaria a bateria, a máfia não ia levar a bateria, desde que a gente unisse esforços para que a Garra funcionasse como, né, como essa ferramenta de auxílio aos gritos de guerra. Não é a Garra puxar as músicas e a torcida que se vire, né? Porque senão o que vai acontecer? Em algum momento a Garra vai tocar uma música e a torcida vai estar cantando outra. Isso atrapalha os gritos de guerra. E o que importa são os gritos de guerra para apoiar o time. É isso que importa no estádio, né? Agora, música para animar, pelo amor de Deus, não estamos numa festa, estamos num estádio. Estádio é festa, mas são circunstâncias diferentes, né? E quando o jogo começou, não houve esse acordo. A gente puxou os gritos de guerra, né? E a gente até queria contribuir com integrantes, com ritmistas para tocar, mas não foi necessário, foi só a Garra. E aí não houve esse acordo, né? O pessoal da camisa 7 é testemunha. E, pessoal, vocês não estão fazendo o que a gente combinou. A gente ia puxar os gritos de guerra, vocês com a força de vocês, de instrumental, iam nos acompanhar, e não é isso que está acontecendo. A Garra começou a puxar as músicas da maneira que eles achavam melhor, né? E nós informamos a segurança do Brasil que sairíamos do estádio para ir buscar a nossa bateria na sede da máfia, que nessa época era na João Pessoa, e fizemos a volta e entramos com a bateria para aí nós cantarmos com a força dos nossos instrumentos, nosso ritmo. E aí a torcida inflamou a partir do momento que a gente fez isso. Então esse jogo foi a prova cabal de que a bateria da torcida do Brasil, a charanga da torcida do Brasil, seja ela a Garra Chavante ou a bateria da máfia, ela tem que trabalhar hoje nessa maneira de agir, nessa logística, com esse modus operandi, independentemente se é a bateria da máfia ou se é a Garra. É assim que tem que funcionar. Sabe? Por quê? Porque é mais efetivo. Por quê? Porque o canto da torcida tem mais força, porque vai mais longe, porque tu percebe melhor aquela força da massa cantando junto, né? Com a bateria, com a charanga, indo junto com os gritos de guerra, né? E não tu tentando adaptar os gritos de guerra ao que essa bateria ou charanga está tocando ao seu bel prazer, né? Então, a gente respeitou, né? A gente não, não, vamos bater o pé e vamos ficar aqui e a Garra que saia. Não, ali é o lugar da Garra, né? A Garra é uma torcida diferente, é uma charanga, né? E é, inclusive mais antiga do que a Mata, de 77 ou 79, agora me falha a memória. E nós fomos procurar ficar mais para a segunda torre, mais para a curva, né? E até que a gente fez teve essa ideia de nos posicionar na arquibancada norte. A camisa 7 fez parte conosco, fica ali também na arquibancada norte. Eles também agora, de uns tempos para cá, têm instrumentos deles, né? Em algumas excursões eles já tocaram conosco, aqui na Baixada também já tocaram conosco, os ritmistas da camisa 7 conosco. Então isso prova o quê? Que a nossa intenção é de melhorar a festa, né? Não é ego, tem que ser a bateria da máfia. Não, nada a ver. É melhorar a festa, né? E é mentira que a máfia não gosta da Garra, é mentira que a máfia quer acabar com a Garra. É mentira, sabe? E eu, inclusive, vejo a Garra como um grande patrimônio cultural da torcida do Brasil, né? Ali tem um reflexo do que é ser chavante, né? Da nossa identidade, dessa coisa subjetiva, né? Quando tu olha a Garra, tu não sabe explicar geralmente o que tu tá sentindo, mas tu sabe que é aquilo ali, entende? Né? Então eu acho que é necessário primeiro, antes de pensar se a máfia vai lá para o meião ou vai sair da arquibancada norte, como é que nós vamos fazer essa política aí, porque se não houver esse acordo novamente, né, a gente vai ter que acabar ficando onde a gente está, né, com a parceria ali da camisa 7 na arquibancada norte. Eu acho que é isso aí. E hoje tu vê esse acordo saindo ou tá meio enredado? Hoje tu vê esse acordo saindo ou tá meio enredado? Hoje ou sei lá, quando voltar? Não, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Por que eu te contei? Eu contei para vocês a história toda, como é que foi. Para mostrar que não foi da nossa parte que não houve predisposição em resolver essa situação, né? Porque o que eu noto quando as pessoas comentam que depende muito mais da máfia que não quer ir lá para o meião do que o contrário. Não, a gente se achou lá na arquibancada norte, estamos bem lá sim. Gostaríamos de ir para o meião? Olha, gostaríamos, até porque lá a gente inflama mais as pessoas. Só que, né, não depende só de nós. Tem um monte de poréns aí, né?
Mas bem bacana. Eu queria saber isso mesmo, esse posicionamento assim, e como é que está acontecendo. Então, e isso tem muitos assuntos polêmicos, né, da máfia, né? A máfia não gosta da garra. Mentira. A máfia tem amizade com outros times. A gente não tem amizade com outros times. A gente tem amizade com outras torcidas, A né? próxima pergunta do Pedro, inclusive. Seria essa aí mesmo. Pode explicar então para nós, Vamos lá. por favor, como é que funciona Então, já, esses já, laços de amizade e tal. já faz um bom tempo que a gente determinou que na arquibancada não se use mais roupas de torcidas aliadas, tá? Para não causar esse desconforto no restante da torcida do Brasil. Então, é proibido. É proibido usar material de aliado na arquibancada. Só material da máfia, certo? Na sede da máfia, tu pode usar algum material que seja alusivo a um aliado, né? Mas evita-se, né? Ainda assim, para não causar esse desconforto, porque fica muito dito pelo não dito. Quando a gente escolhe as nossas amizades em termos de outras torcidas, é importante levar em consideração que há no Brasil 3 ou 4 grandes movimentos de torcidas, de alianças de torcidas, e aí eu falo de torcidas de times expressivos, torcidas grandes, times de capital, né? Todo mundo já ouviu falar na Gaviões da Fiel, todo mundo já ouviu falar na Independente de São Paulo, na Mancha Verde do Palmeiras, na Raça Rubro-Negra do Flamengo, na Força Jovem do Vasco, né? Enfim, essas torcidas têm alianças, né, em diferentes correntes ideológicas. A máfia, desde que começou com essas alianças, lá no final dos anos 90, sempre prezou em fazer parte de uma corrente ideológica, de um posicionamento ideológico, né, que é com times mais povão, que é com times mais identificados com causas populares. Existem, digamos assim, aberrações nessas grandes alianças. Por exemplo, a União do Punho Cruzado engloba a Jovem Flá do Flamengo, a Camisa 12 do Inter e a Independente do São Paulo, né? O São Paulo não é o grande povão lá no estádio de São Paulo, mas é povão ainda assim, né, sobretudo se comparado com o Palmeiras, né? Então, a gente tem essa corrente ideológica. Essa é a União do Punho Cruzado, né? Tem uma sigla UPC, né? Também tem a Jovem do Esporte na UPC, né? E torcidas, ramificações dessas grandes que são referências, né? Veja bem, Jovem do Esporte, Jovem Flá, Independente de São Paulo, Camisa 12 do Inter, né? E aí tem ramificações, né? Tem dessas grandes que são as referências, né? Por uma questão ideológica e de origem popular e de questão de posicionamento frente aos seus clubes, frente aos seus torcedores, politicamente falando, ações sociais, etc. e tal. Um outro grande grupo de torcidas no Brasil é o DPA, o dedo pro alto, né? Que seria tipo punho cruzado com o dedo médio levantado, né? E aí teríamos, na época, né, quando tinha a super raça do Grêmio, a Mancha Verde do Palmeiras, né? E aí tem o que eu acho, assim, ideologicamente, mas é que as alianças têm, né, toda uma questão histórica maior a serem consideradas, tem nessa corrente ideológica algumas aberrações. Por exemplo, o Atlético Mineiro tem a Galoucura, que é aliada dessas aí, né? E a Força Jovem do Vasco, que também é aliada delas, né? O que tem a ver a Força Jovem do Vasco com a Mancha Verde do Palmeiras, eu nunca entendi, né? Na origem dos clubes, né? O Vasco, um clube popular, um clube dos negros, o verdadeiro clube do povão, né? Historicamente falando, lá no Rio de Janeiro, aliado com a torcida do Palmeiras, né? Eles se adoram, né? A Força Jovem do Vasco e a Mancha Verde do Palmeiras. Mas isso acontece, essas alianças ocorrem por uma série de questões. E isso é uma aliança de torcidas. Eu sei que é difícil separar essas coisas, mas essas alianças ocorrem por torcidas, não por clubes, né? Por uma questão estratégica de caravanas, quando esses times viajam, a realidade no Sudeste e no Nordeste, sobretudo, onde as torcidas são muito fortes, muito numerosas, muito expressivas, né? Com força política, com força até policial muitas vezes, né? E aí isso engloba a força política, né? E com força de violência, né? Então essas alianças, elas se deram sobretudo por esses aspectos, né? De proteção, né? Para esses clubes, demais torcedores desses clubes, quando vão viajar para outras cidades, outros estados, né? Quando eles vão nas caravanas,
eles se valem o quê? Das torcidas organizadas. Tipo, se eu sou torcedor do Palmeiras e vou viajar para outro estado e quero ver acompanhar o meu time, eu vou me valer de proteção do quê? Da caravana da Mancha Verde. Se eu sou torcedor do Sport e vou viajar, né, para o Ceará, vou viajar para a Bahia para ver o Sport jogar e eu não sou da Jovem do Sport, eu vou me valer da Jovem do Sport. Né? E a Jovem do Sport vai se valer do quê? Dos aliados que ela vai ter em cada estado, né? Para garantir a segurança e para garantir o quê? Uma recepção, além da segurança, garantir uma logística de recebimento dessa caravana. Os aliados, quando recebem os outros, recebem com churrasco, com uma estrutura, onde as pessoas têm um banheiro para usar, né? Onde as pessoas têm cerveja para comprar, onde tem cigarros para comprar, onde tem uma infra pro torcedor visitante. Afinal de contas, nós estamos falando de América Latina, estamos falando do Brasil. Aqui tudo é precário e a segurança pública não existe, né? Então, tu não pode ir contando que tu vai ver o teu time em outro estado com a segurança da polícia. Ou que a diretoria do time esse que tu vai enfrentar lá vai se preocupar com a segurança da torcida visitante, né? Então, tu tem que ir com a tua torcida organizada ou com a torcida organizada do teu time, que embora tu não faça parte da torcida organizada, tu vai junto para uma questão de segurança, e essa torcida, por sua vez, vai ser recebida pela torcida que ela tem aliança lá, para ter segurança e para ter uma infraestrutura bacana para os jogos, né? E, além da segurança e da infraestrutura, também isso é pautado por uma questão ideológica de posicionamento, de questão histórica, né? Por exemplo, nós vamos viajar uma caravana da torcida do Brasil para jogar contra o Goiás, né? Ou para jogar contra o Vila Nova. Lá em Goiânia e no centro do país tem torcidas muito violentas, né? E a Força Jovem do Goiás e a Esquadrão Vilanovense são bons exemplos disso, né? Lá eles brigam até de tiro, o que no mundo de torcidas é visto com péssimos olhos, né? Porque é uma covardia sem fim, né? E lá isso ocorre bastante, né? Então nós temos um aliado lá que é a TDA, a Torcida Dragões Atleticanos, né? Eles vão nos ajudar em questões estratégicas de rota do ônibus, eles vão nos ajudar em questões de defesa, se houver necessidade, e eles vão nos receber com um churrasco, eles vão nos receber num lugar, provavelmente na sede deles, ou numa subsede de algum núcleo da torcida deles em outra cidade próxima, uma função estratégica, né? E para nós fazer um churrasco, para a gente ter o espaço para fazer uma alimentação, para descansar um pouco antes de ir para o estádio, enfim, para que a gente tenha banheiro para usar, para que a gente tenha uma infraestrutura. Ah, mas tu tá falando lá de Goiânia, né? Mas as torcidas têm alianças, subdivisões em outros estados, né? E isso é de grande ajuda, né? E, enfim, nós temos a amizade com a Dragões Atleticanos, nós temos a aliança também, né? Com a Nação Independente do Internacional. Essa causa mais polêmica porque é aqui do estado, né, pessoal? E vocês bem sabem, sim, né? Sim. A gente tem aquele discurso anti-Grenal e a gente mantém esse discurso, né? E os clubes são uma coisa e as torcidas são outras, né? Toda vez que a gente viaja para Porto Alegre para jogar contra o Inter ou contra o Grêmio, a gente é recebido pelo pessoal da Nação, né? E a nossa escolta dentro de Porto Alegre, ela é sempre feita havendo presença da brigada ou não por membros da nação, né? E aí não tocam na gente. Oi? Tem essa divisão assim de não de não ter aliança com, tipo, vou dar um exemplo aí do Inter, então, ter exemplo de ter uma aliada do Inter e uma do Grêmio, ou ter uma do Vasco e uma do Flamengo, sei lá. Não, isso não ocorre, tipo, porque aí é visto com maus olhos, né? Eu não vou ter uma aliança com uma organizada do Inter e ter com uma do Vasco, por exemplo. Sim. Ou com uma do Palmeiras, por exemplo, né? Isso é uma agressão à corrente ideológica que se defende, né? Eu sei que para quem nunca ouviu isso, talvez seja muito complexo, ou tipo, o cara foi explicar, eu não entendi nada, né? Mas só para deixar bem claro, né, o mais importante dessa história de alianças é que eu sei que é difícil para quem não vive esse mundo de torcidas entender assim de primeira, né? Mas o que é para deixar claro a gente não tem relação com os clubes. Esses nossos amigos, eu tenho grandes amigos ali na Nação Independente do Inter. Quando o Inter perde, cara, eu mando o WhatsApp para eles, eu ligo dando risada.
né? Eu disse, bem feito, fuderam, sabe? Falo, cara. Pô, e tá mandando bastante, né, áudio, então, né? Porque... o problema é que tá recebendo também, né? Esse é o problema. E é como do caminho inverso também, né? É que, claro, o Brasil é mais querido, né? O Brasil é café com leite, porque o Brasil tem esse carisma muito grande, né? Mas às vezes a gente reclama, o que foi? Tá puto? Eu disse, o Brasil perdeu. Também, né, cara? Eles tiram onda, né? Mas o compromisso nosso é com a torcida, né? Porque eles nos recebem muito bem lá, a gente recebe eles bem aqui, né? E em outros estados, essa logística de recebimento vai ter, inclusive, um reflexo na questão estrutural, para a gente fazer uma caravana longe e ter um ponto para nos instalarmos. E outra, para nos instalarmos com segurança, porque a gente não pode contar só com a proteção da polícia num país que nem o Brasil, ou contar com o profissionalismo da diretoria do clube que a gente está indo enfrentar lá, porque eles vão se preocupar, como eu falei, com a torcida visitante. Isso não vai ocorrer. Então tem vários porém, né? Esse é um processo mais natural para as torcidas grandes do Sudeste e do Nordeste desde os anos 90, né? Isso ocorria de forma mais tímida aqui para o Sul, né, e para clubes do interior, como o Grêmio Esportivo Brasil, porque esses confrontos com times de outros estados ocorria menos, né? E essa passou a ser uma realidade mais palpável, né, para nós, sobretudo a partir do momento que o Brasil sobe para a Série B, né? Que a gente disputa um campeonato com times do Brasil inteiro. E aí esse tipo de amizade ou de aliança passa a fazer mais sentido daquele período para cá, né? E a amizade, muitas vezes, que não significa aliança, faz valer muito dessas coisas, né? A gente tem amizade com pessoas da Jovem Flá, a gente tem amizade com o pessoal da Independente de São Paulo, com a Dragões da Real, inclusive o pessoal da Independente RS, que é o núcleo aqui da Independente. A gente tem uma parceria muito legal com eles, e são caras muito gente boa, a gente gosta muito deles, né? E isso são amizades, né? Por o quê? Por uma corrente ideológica da qual a máfia faz parte indiretamente com a Independente ou com a Jovem Flá, tá? Então, não é ser torcedor dos outros times, né? Isso também é um tabu a ser quebrado na Baixada com relação à máfia, de que a máfia tem caras que torcem para outros times, né? O grande tabu é o Inter, né? Sobretudo o Inter, não tem nada a ver. Isso aí é uma coisa a ser desconstruída e que a gente faz questão de trocar ideias sobre isso para explicar. E as nossas torcidas aliadas, nesse momento, são a Nação Independente do Inter e a torcida Dragões Atleticanos do Atlético Goianiense. É justamente por isso a pergunta, né? Para ter essa explicação mesmo. Não, e a torcida do Pelotas, né? tem aliança só até São Lourenço, né? Pasmem vocês, eles têm uma torcida ali do Pelotas que tem amizade com uma torcida do Bagé, né? Eu acho que já é antevendo a disputa da segundona deles, né? Se tu for ver, faz total sentido, né? Que beleza. Faz total sentido, né? Pois é. Que beleza. Não, mas essa pergunta é importante até para a gente conversar aqui no ChavaCast, né? E é um podcast que quando a gente pensou em fazer era justamente para falar assuntos assim, né? Falar sobre a torcida e tal, e do nosso ponto de vista como torcedor do Brasil. E isso que tu comentou aí, Lascano, para mim foi um choque a primeira vez que eu ouvi, porque eu nunca fui ligado à torcida organizada. Sempre admirei, como eu falei, sempre foi uma referência, mas nunca fiz parte de uma. E também. E esse choque que tu sentiu, cara, foi pensando nesse choque. Cara, a gente não pode esperar que as pessoas entendam tudo isso, que para tu explicar, demora muito e parece às vezes até absurdo para quem não vivencia isso. Mas quando tu consegue transmitir a ideia com calma e explicar aos pouquinhos, não é tão absurdo assim, né? Mas até tu explicar que berimbau não é gaita, que nem diz o ditado, tu causa um choque na pessoa que está olhando aquilo que tu não consegue reverter mais. Então a gente optou por coibir um pouco que os nossos integrantes usassem roupa dos aliados, tarará, parará, para poder explicar isso um pouco para a torcida, né?
No meu caso específico, e acho que tu citou muito bem aí, tu falou da nação independente do Inter, é que o sentimento antigrenal é muito presente em muitos torcedores, né? Em mim, eu sou Claro, um deles, né? em mim também É, é. porque, cara, eu tenho horror, assim. Mas, enfim, não é a questão da nossa conversa aqui, mas isso foi um choque na época pra mim, assim. E aí, bom, aí o tempo vai passando, a gente vai ficar sabendo, são aliados e tal, e tu vai começando a absorver a informação, mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive um esclarecimento ou uma conversa como a gente está tendo aqui contigo, e isso é muito importante. Tenho certeza que muitas pessoas que vão nos ouvir vão passar a entender e vão ou nunca nem refletiram sobre isso, né? Então acho Uhum, isso tudo muito importante assim para o debate. Isso também passa pela arquibancada, pela posicionamento das torcidas, enfim, tudo isso é perfeito. muito importante, né? E falando das torcidas em si, tu citou a Garra também comigo. Eu acho que é porque eu cresci também, todos nós crescemos, né? Com a Garra fazendo barulho. E então eu admiro muito a Garra, mas tu comentou aí também que admira muito a Garra, que não há esse ódio à Garra, né, que muitas Não, pessoas pensam. Então isso é muito legal, cara, a gente debater aqui e entender o que está acontecendo. Eu me lembro que, cara, isso faz muito tempo, muito, muito tempo. Eu sei que estavam vendendo, a máfia estava vendendo adesivo na volta do estádio para comprar. Eu não sei se eram os primeiros instrumentos ou se era para reforçar a bateria, mas faz muito tempo isso. E eu aham, comprei os adesivos justamente por isso, porque, cara, instrumento e torcida do Brasil tem tudo a ver, né? A torcida do Brasil claro. sem a batucada eu não consigo enxergar. Então, mas é muito bom a gente ter conversado sobre isso, porque vai esclarecer muito dessas Ótimo. questões. E peço a vocês que transmitam essa ideia, e não é uma ideia do César, né, do presidente, um posicionamento ideológico da torcida. Né? E eu me orgulho de dizer que, embora tenham passado por momentos diferentes, né, às vezes mais de um jeito, às vezes mais de outro, a máfia manteve um padrão ideológico e comportamental, e isso é muito difícil ao longo de 30 anos. Cara, tem torcidas Brasil afora, torcidas organizadas, não é torcida do clube de modo geral, torcidas organizadas que mudaram da água para o vinho, cara. Que tinham um posicionamento ideológico e mudaram, que tinham um X aliados e mudaram, que defendiam tais coisas e mudaram. A gente, de uma maneira ou de outra, né, manteve uma certa linha de raciocínio, e isso é muito difícil, sabe? Eu acho que é isso, Guriz. Tem uma coisa assim que eu também defendo, Sim. né? Esse compromisso da máfia ser uma ferramenta para o Brasil, para além daqueles 90 minutos do jogo, né? A pandemia veio nos mostrar mais uma vez a importância de tu ter essa parte bem desenvolvida, né? Porque a pandemia te mostrou, bom, agora não tem mais os 90 minutos, então a tua torcida deixou de ter sentido? Não, né? A gente tem outras ferramentas que nos faz valer a nossa existência, né? E como a gente já vinha pensando nisso antes mesmo de saber que haveria uma pandemia ou não, a gente pôde aprimorar isso, né? Durante a pandemia, né? E há essa necessidade, né? De ter essa visão. Então é uma coisa que eu defendo assim também, por ser uma referência, né? Dentro da torcida do clube, de modo geral, de poder transmitir o sentimento de que as pessoas possam se orgulhar da máfia, né? E que tu possa ser útil às pessoas, e que tu possa ser comunicativo com as pessoas, e que possam se quebrar esses tabus. Há um compromisso muito grande na máfia nesse sentido, de ser referência para o clube, de apoiar o clube dentro dos 90 minutos e fora dos 90 minutos, para além dos dias de jogos, né? De ter um resgate histórico das nossas questões do Brasil, né? De ter um posicionamento ideológico bem definido, de ter ações sociais, de proteger a torcida do Brasil em jogos fora ou jogos em casa, que seja, né? Toda essa construção, né? E essa construção passa por momentos como esse aqui com vocês, em que a gente conversa essas coisas, em que a gente faz resgates históricos, em que a gente esclarece esses tabus, né? Que eu faço questão de frisar. É mentira que a máfia criou a bateria por ego, é mentira que a máfia não gosta da Garra, é mentira que a máfia tem forças de outros times, né?
E a gente está de portas abertas para conversar com todos, cara. E a gente quer poder contar com a torcida do Brasil. A gente quer que a torcida do Brasil, de modo geral, eu sei que a grande maioria gosta de nós, né, mas a gente quer que todos tenham orgulho da Máfia, porque a Máfia tem orgulho da torcida do Brasil e a gente não se acha melhor do que ninguém, nem isso, nem aquilo. Né? Prova disso que eu estou falando é, inclusive, a ótima relação que a gente tem com todas as forças, né, de torcidas dentro do clube hoje, né? Nem sempre foi assim, né? Mas hoje a gente tem uma boa relação com uma galera muito firmeza. E aí eu cito para vocês o Núcleo 1911 ali, né? Que é uma gurizada legal, né? Que é uma gurizada que faz esse resgate histórico do Brasil, que eles se veem, inclusive, como um movimento e não como uma torcida. Também é bacana essa questão. Com a própria camisa 7, que fica ali ao nosso lado também, né? O Galinho é um cara super firmeza, que é o presidente da torcida deles, com a Comando Rubro-Negro, né? Eles têm uma nova geração de caras à frente da Comando que é firmeza pra caramba, né? E depois com outras forças dentro da torcida também, a própria Garra é uma delas, e a gente tem muito orgulho da Garra, cara, sabe? E a gente quer que todos tenham orgulho de nós também, né? Tu não vê um corintiano, vou dar um exemplo aqui, né? Um corintiano falando mal da Gaviões da Fiel. Ele pode não fazer parte da Gaviões da Fiel, mas ele nunca vai falar, ele diz, não, eu não faço parte, mas eu acho legal, né? Tu não vê um flamenguista falar mal da raça rubro-negra. Ele pode não fazer parte da raça, mas ele não fala mal, ele tem orgulho da raça, né? Então, é importante isso daí. A gente quer construir esse imaginário coletivo acerca da torcida, né? E isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque isso é muito forte. Isso faz o clube ser quem ele é, né, em questões identitárias, em questões subjetivas e em questões práticas também. Prova disso é o Crest Avante. O Crest Avante mudou a história do Grêmio Esportivo Brasil no sentido prático, no sentido material, no sentido financeiro, né? E isso é feito em outros lugares do Brasil afora com a força das torcidas organizadas, né? Por exemplo, eu cito assim, a Fúria do Paraná. A Fúria do Paraná já foi patrocinador do Paraná, já deu um cheque de R$500 mil para o Paraná, já foi patrocinador master na camisa do Paraná. Lá eles têm uma associação de torcedores, é como se lá eles fossem o Crest Avante deles, compreende? O próprio presidente do Paraná Clube hoje é oriundo da Fúria do Paraná. Sim. Né? Para tu ver a força que uma torcida organizada tem no poder transformatório, né? Claro, e tem muitos tabus para se quebrar com isso, né, gurizada? E a gente está aí para isso. Perfeito, César. Olha, já tem 1h30 de conversa e passou voando. Vai longe, né? Vai longe, mas eu quero te agradecer por mais uma vez ter conversado com a gente, parabenizar pelos 30 anos da Máfia, e eu, assim como o Lucas e a torcida do Brasil, eu tenho certeza que todas essas histórias e toda essa vivência da Máfia com a torcida do Brasil, porque é torcedor do Brasil, acho que todo mundo tem muito orgulho da Máfia, por mais que tenha esses ruídos de comunicação, né, que a gente já comentou aqui. Acho que, no geral, a torcida do Brasil tem orgulho das suas torcidas. Eu vejo que isso. Em 30 anos de história, cara, é impossível que não existam ruídos, né? É um processo natural. Pois é. Mas quero te agradecer novamente, parabéns, e foi muito legal. E continue com esse trabalho, e que vai aí durar, no mínimo, mais 30, né? Com 60 anos a gente conversa de novo. Ótimo, ótimo. Eu vou estar mais maduro também, com menos cabelo, talvez. Pessoal, agradeço demais pelo espaço, tá? É importante que a gente traga essas pautas sobre a própria torcida, né? Eu acho que hoje, dentro da torcida do Brasil, tem muita força que está adormecida, porque há, muitas vezes, muita fragmentação, e conversas como essa de hoje são ferramentas para melhorar isso daí. A torcida do Brasil pode ir muito além do patamar que está alcançando agora, que já é muito bom, né? Nós somos vanguarda, nós somos referência. A torcida do Brasil, de modo geral, é referência, é vanguarda em todas as suas ações, e eu acho que a gente tem maneira de otimizar isso, e ferramentas como essa entrevista hoje aqui para o ChavaCast é um exemplo disso, tá? E é isso, né? E eu queria mais uma vez colocar, a Máfia está de portas abertas para toda a torcida do Brasil. Venham conversar conosco, venham nos procurar, né? Sobretudo agora quando os jogos voltarem. Estamos aí para quebrar esses tabus e para fortalecer cada vez mais não só a Máfia, mas toda a torcida do Brasil de modo geral, tá? Eu agradeço a todo o pessoal do ChavaCast, agradeço a ti, Pedro, a ti, Lucas, pelo espaço,
tá? Obrigado mesmo, de coração. E faltou dizer um recado, gurizada. Claro, né? claro. Manda bala. Agora estamos entrando daqui a alguns dias no nosso processo eleitoral da máfia. Quem é da máfia está ouvindo, não deixe de regularizar a sua situação para poder votar, né? Daqui a uns dias tem inscrições de chapas e mais para o fim do ano as eleições da torcida. Certo? É isso aí. Show. Beleza, valeu César, valeu Lucas, obrigado aí pela presença. Obrigado pessoal, valeu.